Boa noite. Estamos aqui para apresentar o trabalho do PIC. O título do nosso trabalho é Trigonometria, autores de didática correlacionados, integrante do grupo Jaqueline de Freitas Freire, quarto período de licenciatura em matemática, e eu, Vânia Maria Silva Portugal, quinto período de licenciatura em física. A apresentação é dividida em introdução, desenvolvimento, considerações finais e referências. Introdução. A trigonometria é o ramo da matemática discutido e abordado em diversos livros por vários autores. Trata especialmente dos triângulos, retângulos e do estudo das esferas. A didática utilizada para explicar e incentivar o estudo desse tema deve ser voltado para a prática de uma pedagogia interativa, participativa e que contribua para o bom desenvolvimento do aluno tanto em sala de aula quanto fora dela. Desenvolvimento. Iremos dividir em 4 partes. Uma breve introdução sobre a trigonometria, a história, a didática abordada por Bongiorno, Dante e Paiva. História. Surgiu na antiguidade, ajudava nos estudos que os gregos realizavam quanto à parte de astronomia, dedicavam a descobrir a distância. Foi desenvolvida em um mundo antigo e surgiu a partir das necessidades práticas que as de trigonometria surgiram no Egito e na Babilônia, a partir de cálculos envolvendo as razões entre os lados de triângulos semelhantes. Surgiu no Egito o relógio de Ginomon. Os babilônios foram excelentes astrônomos, construíram o calendário astrológico em 747 a.C., também construíram a tábua de eclipses lunares, que utilizamos até nos dias atuais. Na China, os triângulos retângulos eram usados para medir distâncias, comprimento e profundidade. Trigonometria. Triângulo, mais metrô, medida. Estuda as relações entre os comprimentos de dois lados de um triângulo retângulo para diferentes valores de um dos seus ângulos agudos. Também aborda outros tópicos da geometria, como o estudo de esferas utilizado a trigonometria esférica. Didática de Bongiorno. Bacharel em licenciatura em física pela PUC de São Paulo. Ele é professor de matemática e física em escola de ensino fundamental e médio desde 1973. Em seu livro, ele traz uma abordagem para a didática da cidadania, oferecendo textos que possibilitam o aluno a refletir e criar nele a curiosidade de investigar e aprender. Aborda também a participação do aluno para a construção do conhecimento, onde a participação deve ser orientada com o objetivo de possibilitar a aprendizagem. Os exercícios aparecem depois de cada tópico de teoria. São variados e com grau de crescente de dificuldade, que devem ser resolvidos somente com matemáticas com suas aplicações para que o aluno obtenha autonomia em relação à leitura e à compreensão da teoria. Existe também a parte do seu livro chamada Recordando, onde recorda os exercícios de revisão, garantindo que o aluno possa frequentar e rever conceitos estudados anteriormente. Agora a Jaqueline vai apresentar a segunda parte. Boa noite, eu sou a aluna Jaqueline e agora eu vou apresentar a segunda parte do nosso trabalho, que constitui a parte da didática do Dante e a didática do Paiva.
A didática de Dante. Luiz Roberto Dante é licenciado em matemática, mestre e doutor. Ele foi professor de alunos do ensino fundamental e médio e na Unesp de Rio Claro, em São Paulo. Ele elaborou diversos livros, tanto para alunos quanto para professores, já aproveitando que possui uma ampla experiência em educação matemática. O livro que a gente tratou dele foi o volume único para o ensino médio, que compreende em sua forma diversas fórmulas e poucos exercícios de fixação para os alunos. Com esse método de abordagem de ensino proposta por ele, inúmeros professores acabam optando por outros atores, já que necessitam de mais exercícios e não de fórmulas que podem ser debatidas e compreendidas de uma maneira diferente da tratada no livro. Apesar de no livro existir mais conteúdo do que exercícios, a parte da matéria fica ainda a desejar. Ela é repleta de fórmulas que devem ser decoradas para que sejam utilizadas na hora de colocar em prática o que foi estudado por eles. Assim, o professor vai ter que elaborar uma maneira diferente. Agora, a didática de Paiva. Manuel Paiva, ele é licenciado em matemática na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santo André. Ele também é mestre em educação pela PUC e dá aula na zona particular de ensino há 29 anos. Os livros que ele elaborou são modelos novos que estão sendo conhecidos pelos atuais professores agora. A didática que ele acaba abordando no ramo da trigonometria no livro, para o segundo ano do ensino médio, que foi o que a gente usou, é um facilitador do estudo. Além de buscar propor um ensino completo de fácil apreensão por parte dos alunos, inclusive facilita muito o uso para o professor. O livro usa de explicações em volta do conteúdo com a parte teórica, utiliza uma linguagem mais simples e que os alunos entendam rapidamente. Ele aproveita também de gravuras e com isso ele acaba chamando a atenção do aluno para o livro. Quanto à parte da fixação do exercício, ele busca fazer com que os alunos pratiquem diversas vezes. Tem no livro inúmeros exercícios em volta dos tópicos que acabam encerrando pelo caminho seguido. A cada sequência discutida, ele busca incentivar os estudantes a fixar o que foi aprendido, o que foi abordado com as atividades, que ajudam todos a assimilarem o tema. Inclui, antes dos exercícios também, propostos, algumas questões resolvidas que podem auxiliar a realização do próprio estudo, que será realizado pelos alunos. O ensino dele é um pouco mais tradicional, mesmo que aborde pouco conteúdo teórico. Ele enfatiza ainda o uso de cálculos e não dá muita importância para a compreensão do aluno e concentra os conteúdos do programa por série. Apesar dele conter diversas atividades correlacionadas e a parte histórica ser simplificada, o autor não busca investir em dinâmicas que favoreçam o estudo oportunizado em sala e nem deixar de lado o uso das fórmulas. O que acaba acontecendo é isso tanto nele quanto no Dante também. Agora a gente tem algumas considerações finais que foram realizadas através do nosso trabalho. Algumas delas foram a didática dos autores discutidos é muito utilizada em sala de aula. Todos os professores eles acabam meio que utilizando esses livros. Apesar de cada um tratar o conteúdo de forma um pouco diferenciada, cada professor tem preferência por determinado tipo, simplesmente por considerar melhor. Então, alguns professores escolhem alguns escolhem mais exercícios e serem mais propícios a esse tipo. E para o desenvolvimento do aluno, é necessário que exista uma didática que permita o bom desempenho do educando. Às vezes o professor ele vai achar que o Dante, por ter mais conteúdo, é melhor. Ou às vezes por ele achar que o Paiva tem mais atividade, ou que o Bom Giorno tem mais atividade, ele acaba escolhendo esses e deixando mais o Dante de lado, mais para um conteúdo mais teórico mesmo. Tá? Agora, aqui no fim, tem as referências que foram utilizadas. Todos os três livros aqui do Dante, tem o do Dante, o do Bongiorno e o do Paiva. E aqui foram as outras referências, tanto os nossos guias de estudo que utilizamos, que foram utilizados no período, e algumas outras referências. Aqui a gente encerra o nosso trabalho. Tenha uma boa noite. Muito obrigada por